Oi, sejam bem-vindos ao canal Vivendo de Reflexões. E hoje eu vou trazer uma reflexão para você sobre a brevidade da vida. Mas antes, eu quero falar a respeito do desejo, porque tem tudo a ver, em se tratando da filosofia estoica, o desejo humano para o estoicismo é uma escravidão humana. Então, enquanto você é dependente desses seus desejos, você é escravo. E, por sua vez, para que você deixe de ser escravo e se torne livre, é necessário que você não dependa mais dos seus desejos, que seja independente deles. Ou, pelo menos, consiga moderá-los. Não é questão de reprimir, não é questão de excluir esses desejos, mas de equilibrá-los, de moderá-los. Certo? Então vamos para o segundo momento, que é no livro sobre a brevidade da vida de Sêneca, ele ensina, ele inverte, na verdade, a nossa maneira de pensar a vida. Sobre esse tema, né? A brevidade da vida. Por quê? Porque, ao contrário do que a gente pensa sobre o que é a brevidade da vida, a gente às vezes fica inconformado porque a duração da vida humana é breve, né? Nesse sentido de quantidade. Porém, para Sêneca, a brevidade da vida e a longevidade da vida não tem a ver com quantidade, mas sim com a qualidade de vida. Então, por exemplo, se duas pessoas, uma viveu 100 anos e a outra viveu 50 anos, para saber sobre quem teve uma breve vida ou uma vida longa, para saber identificar isso, não é pela quantidade de anos que aquela pessoa viveu, mas sim pela qualidade de vida que ela teve. Ou seja, se uma pessoa que viveu 100 anos, uma quantidade longa, teve doenças, não soube aproveitar a vida de forma mais saudável, de forma mais útil, como o Sêneca fala, né, sobre a utilidade da vida, se essa pessoa não passeou, se essa pessoa não foi feliz durante a sua vida, durante os seus 100 anos de vida, para Sêneca, essa pessoa, ela não soube aproveitar e, portanto, ela teve uma vida breve, na verdade. Enquanto que a outra pessoa que viveu 50 anos, mas ela soube aproveitar, enfim, nesse sentido de utilidade, ela fez o que era útil para ela e para os outros, assim, no sentido de fazer algo no mundo que seja produtivo para ela e para os outros, ela viveu, na verdade, uma vida longa, né? Uma vida que, em termos de qualidade, foi uma vida longa e não uma vida curta. Então, é nesse sentido que o Sêneca traz o sentido da brevidade da vida para a gente. Então, ele fala muito sobre a preguiça. Por exemplo, quem procrastina muito para fazer as coisas, para falar alguma coisa, quem faz isso
ela está completamente perdida. A pessoa que faz isso, ela está primeiramente perdida, porque ela não sabe o que ela quer, ela não tem um propósito de vida. E além disso, ela recebe muitos estímulos que atualmente a gente vê por aí, que são as redes sociais, a tecnologia em geral causa muito estímulo para as pessoas, e nesse sentido, quanto mais estímulo a gente recebe, mais dopamina o nosso cérebro recebe, e com isso não conseguimos mais ter tesão, ter prazer com outras coisas, porque justamente a nossa energia ela está sendo consumida ali com as redes sociais, com os vários estímulos que a tecnologia nos traz, né? Não apenas redes sociais, o computador, tudo em geral. Tudo tecnológico em geral. Então, e isso traz a procrastinação, a preguiça, a vontade de fazer aquilo que tem que ser feito e vai deixando para depois, né? E então, assim, neste livro, a principal mensagem que o Sêneca traz é de que a gente precisa olhar para como a gente utiliza o nosso tempo. Não apenas o tempo geral, esse que está convencionalmente na nossa sociedade, que o relógio faz a sua contagem diariamente. Não é esse tempo, mas é o tempo que a gente percebe para nós, que a gente interpreta para nós. Por quê? Porque o tempo geral, ele tá ali, ele tá passando para todo mundo. Só que o tempo que eu estou mostrando que o Sêneca ele está falando é o tempo particular de cada pessoa, o tempo singular para cada pessoa, que é visto para cada um de forma diferente. Ele não é visto igual para todo mundo. Então, esse tempo é o tempo que o Sêneca está falando, que a gente precisa olhar como ele é utilizado nas nossas vidas, para que a gente possa viver a vida de forma útil, de forma que a gente consiga aproveitar os nossos anos, mesmo de quantidade agora falando, de vida aqui, né? Onde a gente está, onde a gente vive, nesse planeta. Então, às vezes a gente fala assim, fulano viveu uma vida breve, assim, né? Poucos anos de vida, mas fulano viveu intensamente. Nossa, olha, fulano estava nas noitadas ali toda semana e ainda no final de semana bebia muito. Fulano soube aproveitar a vida. Olha, para Sêneca, e particularmente eu concordo com Sêneca, isso não é saber aproveitar a vida. Porque, na verdade, para Sêneca, isso é desperdiçar a vida. Porque tudo isso que a pessoa estava fazendo e que levou às consequências que foi, no caso, a doença e a morte dessa pessoa, ainda na juventude, tudo isso foi um desperdício de vida.
Por quê? Por causa das questões do desejo. Porque a pessoa tinha um desejo imediato para saciar, né, a fome e passando dos limites da fome, né, no caso. E o desejo por bebidas, no caso que eu dei o exemplo aqui dessa pessoa. Então, ela excedeu muito seus desejos. Ela não soube equilibrar esses desejos e daí levou a esse desperdício. Ela desperdiçou a sua vida por causa dos seus desejos. Então, nesse sentido, para a Sêneca, isso não é aproveitar a vida. Porque muita gente acha que isso seria aproveitar a vida, mas não é. Não é porque, ao contrário, a pessoa destruiu a vida dela, não conseguiu fazer algo útil para ela, nem para os outros, para as pessoas. E não é questão de ser bonzinho e estar no mundo para fazer algo importante para si e para os outros. Não é essa questão, mas é a questão de viver a vida que pulsa em nós. De viver essa vida que pulsa em nós. E essa vida que pulsa em nós, ela deseja fazer o que é útil. Ela deseja fazer o que é útil para si e para os outros. Por quê? Porque aquilo que eu faço para mim, eu faço também para os outros, seja bom ou seja ruim. Então é esse ensinamento que o estoicismo nos dá, assim, de graça. E se a gente parar para pensar sobre esses ensinamentos, a gente pode rever a nossa vida, rever a maneira como a gente usa o tempo. Então a questão aqui não é sobre as coisas que acontecem na nossa vida, as coisas que deixam de acontecer na nossa vida, ou seja, não é a questão do tempo geral. Não é essa questão do tempo geral, que a gente vê que as coisas acontecem e que as coisas deixam de acontecer. Não é essa questão aqui. A questão é de como a gente interpreta as coisas que acontecem conosco e as coisas que não acontecem conosco, que a gente... Por quê? Porque por trás disso, por trás dessa interpretação, tá o nosso desejo. Ah, eu queria que acontecesse isso. Ah, mas eu não queria que acontecesse isso. E aconteceu. E aí, o que você vai fazer com isso que aconteceu e que deixou de acontecer? Você não vai se espernear por aí. Você não vai reclamar, ainda que pode sim reclamar, pode sim se espernear, chorar por leite derramado, né, como se fala no cearenseis, mas não é esse o aprendizado, na verdade. Você pode fazer isso, né, reclamar, mas em seguida você tem que ver, aprender com aquilo que aconteceu e com aquilo que não aconteceu. Porque a questão é de como a gente interpreta aquilo para a nossa vida, como a gente aprende aquilo e fica em paz. Ou seja, não é dependente desse desejo ou dos desejos que temos. A gente pode ter desejo, pode. Mas pode ter em equilíbrio, em sabendo lidar com eles. E não assim, loucamente, insanamente. Essa é a mensagem de hoje. Até o próximo vídeo.